você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade o seu peito, você não sabe mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Tua voz é um gemido e não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar.
Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Oh, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Boa noite, meus irmãos. Que alegria estarmos na casa do Pai, reunidos mais uma vez para nós adorarmos, para nós louvarmos, ouvir a palavra do Senhor.
É muito bom estarmos aqui com você, meu irmão. Uma boa noite para todos os irmãos que estão na igreja, nossos irmãos da web. Hoje é uma quarta-feira, um dia de louvar, um dia de adorar. Sabemos que Deus não se preocupa com a perfeição, mas Ele se preocupa sim com os corações entregues, com os corações que confiam, corações alegres, não é mesmo? Então a comunhão de Deus é assim, é alimento para a nossa alma. Então nós iremos orar para nós iniciarmos o nosso culto. Eu convido você que está aí na sua casa, os irmãos que estão aqui, a baixar a sua fronte. Se você em casa puder se ajoelhar em reverência ao Senhor, seria muito bom, meu irmão. Vamos orar? Eu peço que você abra o seu coração para orarmos ao Pai, ok? Oremos. Senhor nosso Deus, nessa noite, Paizinho, nós queremos nos entregar, confiar totalmente, tudo em Tuas mãos. Ensina-nos, Senhor, a viver em constante comunhão com o Senhor, buscando a Sua presença, o Seu Espírito Santo em cada momento da nossa vida. Fortalece a nossa fé, Senhor, renova o nosso coração, guia os nossos passos, meu Pai, pelos Seus caminhos, pelas Suas palavras. Que este culto, Senhor, nos aproxime mais de Ti, que faça que a gente confie mais no Senhor, que nós entregamos e tenhamos mais comunhão em Ti, meu Pai. É que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Fez a sua oração aí, entregou tudo ao Pai. Então agora sim, nós podemos louvar ao Pai com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria, não é mesmo? E o nosso primeiro louvor é de entrega, é de confiança, é de entender que o Senhor é único. Eu gosto muito do Salmo 37:5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Eu sempre tenho esse salmo na minha mente. E quem se entrega a Deus nunca caminha sozinho. Então vamos louvar o hino Entrega? Eu quero que você louve. Ele é maravilhoso. Abra o seu coração nessa quarta-feira de oração, porque é uma oração esse hino. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Um coração impuro
aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele Reinava, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Glória a Deus, Senhor. E aí, meu irmão, você quer servir ao Senhor por onde você for? É isso aí, é se entregando, é confiando, com amor, com alegria, não é mesmo? Então, vamos continuar louvando o hino, porque todos os dias é dia de alegrar no Senhor, é dia de entregar, é dia de comunhão, é dia de confiar no Pai. Então, de hoje em diante, nós temos que escolher o caminho com Deus, meu irmão. De hoje em diante, minha vida pertence ao Senhor e a sua, tenho certeza que sim também, né? Então, de hoje em diante, nós vamos deixar Deus escrever a nossa história. E você que acabou de chegar, meu irmão, que bom que você está na casa do Pai, nessa quarta-feira aqui. Seja muito bem-vindo aos irmãos da web, aos irmãos aqui da igreja, né? Continuando louvando de hoje em diante e que você esteja sempre com o Pai. Abra o seu coração, meu irmão. Diga a Ele tudo isso em oração. De hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto. Eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu acima de tudo escolho viver com Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo,
Glória a Deus. Esse hino me faz lembrar quando eu entrei na igreja, né? Eu ficava maravilhada com os hinos da igreja, né? Nesse louvor de oração. Isso aquece o meu coração. Espero que aqueça o seu também, meu irmão. E eu quero te perguntar, você já compartilhou o nosso link? Já se inscreveu no canal? E aquele joinha você já deu também? Isso é muito importante para nós, meus irmãos. Então você compartilhe com o grupo da igreja, com a família, com os vizinhos. Chame todos para assistir esse culto de adoração nessa quarta-feira, culto de oração. Então você vai colocando também os seus pedidos de oração, que no final o nosso pregador vai orar por todos os pedidos, ok? Continuando o nosso louvor ao nosso Pai, com toda a nossa alegria, com toda a nossa confiança, com toda a nossa comunhão ao nosso Deus maravilhoso. Vamos entregar tudo a Ele, tudo a Ele. A nossa vida está nas mãos de Deus, meu irmão. Nas mãos de Deus, de mais ninguém. Tudo nós vamos entregar a Ele. Tudo nós faremos por Ele, com Ele e para Ele. Então, nós entregaremos sem reservas neste culto de oração, neste louvor. Tudo entregarei. Louve comigo, vai. Louve alto aí na sua casa. Meu irmão, entrega. Ó Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei. Glória a Deus, meu irmão. Tudo entregarei. Você vai entregar tudo ao Pai, meu irmão? Pois é, entregue. Entregue e confie. É igual o Salmo 37:5. Entrega ao Senhor que Ele tudo fará. Ok? Nós vamos ouvir uma palavra maravilhosa agora com o Berilo, pastor Berilo. E eu quero nós vamos cantar um hino de inicial, Berilo? Vamos. Qual hino que você escolheu? Graça, amor e comunhão. Então, nós vamos louvar, porque esse hino, lá em Salmo 133:1, diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em alegria, em confiança, não é mesmo, meu irmão? Então,
graça que salva, amor que transforma, comunhão que fortalece, alegria que brilha na nossa face, meu irmão. Então, vivendo pela graça, guiados pelo amor e unidos pela comunhão. Então, nós vamos louvar esse hino, pedimos que a igreja fique de pé para que a gente possa cantar esse hino. E você em casa, se quiser ficar de pé também, vamos lá. Vamos louvar em pé, em reverência ao Pai. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito de Deus em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós estejam para sempre, eternamente. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você, onde você estiver, que você agora, vamos colocar de joelhos e falar com Deus. Você que já colocou muitos pedidos de oração aqui, Lédina, nós iremos apresentar o seu pedido de oração perante o altar do Senhor nesse momento. Então veja, você tem um pedido? Você colocou aqui, tem muitos pedidos. Vamos orar agora, vamos ajoelhar? Vamos nos ajoelhar para nós orarmos agora. Grandioso Pai, maravilhoso Deus, nesta noite, que Teu Espírito fale conosco. Tua palavra vai ser aberta, que Tu possa nos usar nesta noite, Senhor. Mas agora também eu quero colocar perante o Teu trono cada um dos pedidos que foram apresentados aqui pelos nossos irmãos. Toma o Senhor em Teus braços. Encha o Senhor com Teu poder. Atenda o Senhor de acordo com Tua soberana vontade. Que o Teu nome seja honrado, seja exaltado na vida de cada um daqueles que nos acompanham nesta noite. Nós suplicamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Você que está conosco nesta noite, nós temos muitos irmãos conosco e que bom ter você conosco. Hoje nós iríamos continuar a nossa série com o nosso pastor Paulo Júnior, quando encontros que mudam tudo. Ele fez o primeiro, fez o segundo e hoje faria o terceiro tema. Mas ele viajou, perdeu o voo e não teve como chegar. Então ele vai continuar na próxima quarta-feira. Mas hoje, essa aí é a nossa reflexão. Viu, Lédina? Você está vendo? A alegria de confiar. Você tem tido a alegria de confiar em Deus ou você tem tido a tristeza em confiar em Deus? Ou tem sido muito difícil, tem sido muito sofrido confiar em Deus? O nosso texto base hoje, Isaías 26, 3. Abra sua Bíblia, você que está conosco, abra sua Bíblia, Isaías 26, o verso 3. Antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos orar? Pai amado, Tua palavra está aberta, que ela fale aos nossos corações, que nós entendamos, Senhor, a mensagem que Tens para cada um de nós nesta noite. Nós suplicamos em Jesus. Amém.
Muito bem. Vamos ver. Olha que verso. Olha, Lédina. O que fala aqui? O nosso verso-chave. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Eu vou repetir. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Olha só que coisa. Pensa bem. Quando nós colocamos a nossa mente, quando nós colocamos a nossa confiança firmes em nosso maravilhoso Deus, o que acontece conosco? Vocês viram o que acontece conosco? Nós passamos a confiar em nosso maravilhoso Deus. Hoje nós vamos falar sobre uma das experiências mais profundas da vida cristã. Sabe qual é? O prazer, o descanso e a alegria de confiar em Deus. Às vezes as pessoas ligam para mim, desesperadas, angustiadas, às vezes chorando. Eu oro com elas e aí depois eu falo, olha, confia e confia. É sobre isso que nós vamos mergulhar hoje, nessa mensagem. Sabe por quê? Porque não é fácil confiar. Confiar em Deus não é só dizer assim, eu acredito que Deus existe. Não. Confie e descanse. Não é fácil. Confiar em Deus é colocar a vida nas mãos dele. Quando temos todas as situações mostrando que não está dando certo. Confiar em Deus é confiar e descansar em Deus é quando nós não temos as respostas para os nossos questionamentos, para as nossas dúvidas, para as nossas perguntas. É quando nós estamos desesperados. É quando nós precisamos continuar caminhando quando o caminho ainda não apareceu. Quando a solução ainda não apareceu. E nós temos que continuar em pé, continuar avançando. Será que eu estou falando para alguém hoje que está passando por uma situação dessa? Será que eu estou falando para alguém que precisa continuar caminhando quando o caminho não apareceu? Confie e descanse. Muitas pessoas hoje, elas vivem cansadas, tentando controlar tudo. Quer saber o que é tudo? Querem controlar o futuro, querem controlar as pessoas, querem controlar os resultados, querem controlar aquilo que somente Deus pode resolver. Mas elas querem controlar, elas querem uma solução para aquilo. Mas a confiança verdadeira nasce quando a alma diz, Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. Olha que coisa. E aí a confiança começa exatamente aqui. Quando nós paramos de lutar sozinhos, entregamos a Deus aquilo que nunca nós conseguimos ou conseguiremos carregar. É exatamente neste momento. E aí, quando nós passamos a confiar em Deus, nós temos paz em meio à luta. Quem confia em Deus, ele tem paz. Isaías, no nosso verso-chave, declara, tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti. Olha que coisa. Quando nós nos conectamos com Deus, quando nós depositamos a nossa angústia, a nossa dor, o nosso sofrimento nele, o Senhor vai trazer a paz para nós em meio à luta, em meio à dor, em meio ao sofrimento. É dessa maneira.
É assim que acontece. Observe, a paz não é prometida para quem tem uma vida sem problemas, não. A paz ela é prometida para quem mantém a mente firme em Deus, para quem, mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, mesmo não aceitando, fala: Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti. A paz não depende da ausência de lutas. Não. Nós vamos ter lutas, vamos ter dificuldades. E muitas vezes, quem confia pode chorar. Quem confia pode sentir medo. Quem confia pode passar noites difíceis, noites em claro, sem dormir, angustiados. Mas quem confia sabe que a história não está abandonada. Sabe que Deus está no controle da sua história. Será que eu estou falando para alguém hoje que está passando por uma situação dessa? Tem um problema enorme para resolver e você não vê solução, você não vê saída. Você olha para um lado, não vê solução, olha para outro, não vê solução, olha para a medicina, não vê solução. Mas você precisa olhar para Cristo e fixar os olhos nele. Sabe por quê? Mesmo sem entender, você precisa confiar, você precisa avançar. Sabe por quê? Porque muitas vezes portas se fecham, sim ou não? Planos mudam, sim ou não? Sim. Pessoas nos decepcionam, a saúde enfraquece, a vida aperta, o coração pergunta: Senhor, por quê? E você fica angustiado: Senhor, o que é que está acontecendo? Onde tu estás? Que tu não me ouves? Eu posso dizer isso com experiência de causa. Quando eu estava já há 2 meses tentando descobrir o que eu tinha, a doença que eu tinha, febre de manhã, de tarde, de noite, anemia profunda, tinha emagrecido já quase 20 quilos. Eu orava a Deus e clamava a Ele: Senhor, onde tu estás? Mostra para os médicos o que é que eu tenho. E eu desesperado clamava, e a febre cada noite insistia. Eu não dormia de noite. Durante a noite, trocava 3, 4 roupas da cama e eu molhava tudo. E eu no desespero, onde tu estás, Senhor? Que tu não respondes, que os médicos não descobrem o que eu tenho. Fé é exatamente isso. Não é entender tudo, não é ter todas as respostas. Fé é confiar em Deus, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo, o que Deus está fazendo. E pode estar acontecendo isso com você exatamente agora. Você aparentemente não ouve a voz de Deus, não vê a resposta de Deus, não sente Ele que Ele está guiando. Tem um pensamento de Ellen White que é muito profundo. Ela fala assim: não precisamos temer o futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como Deus tem nos conduzido no passado. Olhe para trás, olhe para a sua vida, olhe para os anos de vida que você já viveu e veja quantas vezes Deus colocou a mão, te livrou, te abençoou, te curou, fez um milagre na sua vida. Quando nós olhamos para trás, nós percebemos que Ele nos sustentou antes. Nós percebemos que Ele já abriu caminhos antes. Nós percebemos que muitas vezes nas nossas orações, elas foram atendidas. Sim ou não? Responda. Sim, me acompanhe nesse raciocínio. Deus já nos carregou nos braços quando nós não tínhamos força.
faça um retrospecto da sua vida. Então nós podemos dizer, se Deus cuidou de mim até aqui, Ele continuará cuidando. Amém? Isso é fé, isso é confiança, isso é certeza que Ele está no comando, que Ele não falha, que Ele é um Pai bondoso, que Ele cuida de nós. E aí eu venho para dizer para você, você precisa ter alegria além das circunstâncias. Não é a situação que vai determinar a sua alegria. Não! Porque a vida não tem só momentos alegres. Ela tem momentos tristes, ela tem dor, ela tem sofrimento. É essa vida que nós temos aqui. E vai continuar assim até Cristo voltar. Não vai mudar. Somente na eternidade. Tudo isso vai mudar. A alegria cristã não nasce das circunstâncias. Ela não nasce da certeza de que Deus está conosco. Ela nasce exatamente de nós termos essa conexão diária e contínua com Deus. Em todas as circunstâncias. Quer entender isso melhor? Vou dar alguns exemplos. Paulo escreveu sobre a alegria quando estava preso. As circunstâncias não davam condições dele estar alegre, mas ele escreveu, eu me alegro no Senhor. Davi cantou em meio às muitas perseguições que ele tinha do rei Saul. Foram anos, não foram poucos anos. Jó adorou a Deus em meio à dor. Abacuque declarou que se alegraria no Senhor, mesmo quando tudo faltasse. Se faltar tudo, eu me alegrarei em ti, meu Senhor. Olha que fé grandiosa, que confiança suprema, sobrenatural. E por que isso acontece? Quer saber por que isso acontece? Porque a alegria do crente não está apenas no que Deus dá, nas coisas boas que Ele dá para você e dá para mim. A alegria do crente está em quem Deus é. Preste muita atenção disso. E quem Deus é? Deus é fiel. Deus é um Pai bondoso. Deus é o pastor que cuida das ovelhas. Deus é o nosso refúgio, bem presente em todas as situações. Deus é o socorro quando você não tem mais ninguém para cuidar de você, para te acudir. Esse é o nosso Deus. Por isso hoje eu convoco você para dizer, Senhor, diga para o Senhor, Senhor, eu entrego tudo a Ti. Eu entrego toda a minha vida a Ti. Confiar não é apenas falar, não é de palavras. Confiar é entregar de verdade. É dizer, Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, eu estou sofrendo, mas eu entrego a minha vida a Ti. A minha vida Te pertence. Eu rendo a minha vida a Ti agora. Esse é o grande desafio. Entrega total. E eu quero dizer para você, quando eu descobri que eu estava com câncer, depois que eu fui entubado, depois que eu fiquei 13 dias entubado, tiraram o meu baço, que eu voltei, e aí me falaram, você está com linfoma na medula, no baço e no fígado. Numa escala de 0 a 5, 4. Eu olhei para o meu futuro e não vi nada. Ele tinha virado pó naquele momento. Eu olhei para Deus e falei, Senhor, eu estou aqui.
te servi a minha vida toda, dediquei minha vida toda para te amar, para te servir. E agora eu estou aqui. Olho para o meu futuro e não vejo nada. Eu vejo o pó que se desfez. Mas uma coisa eu quero te dizer, Senhor. Eu confio em Ti. Aconteça o que acontecer, eu estou em Tuas mãos. Eu me rendo total e plenamente a Ti. Não importa o que aconteça comigo, eu estarei firme e seguro em Ti. Isso é entrega total. Isso é entregar tudo a Deus e dizer e permitir que Ele conduza a sua vida quando você não entende, quando você não vê o futuro, quando você não tem solução, não tem respostas. Quando a sua vida vai depender de um tratamento, do resultado, quando sua vida vai depender se a quimioterapia funciona. E aí, você tem um vazio em sua frente. Entrega é dizer: Senhor, eu confio em Ti. Jesus confiava no Pai. Quando ele ia orar, quando ele estava aguardando o que iria acontecer com ele. A missão dele estava em andamento. O final da história dele aqui na terra se aproximava. Ele sabia porque ele estava ali, o que ele veio fazer, qual era a missão dele, e ele não podia falhar, porque toda a humanidade dependia da vida dele, do sucesso dele. Mas ele falou: Pai, eu confio em Ti. Realiza a Tua vontade na minha vida. E assim Jesus avançou. E foi na oração. E foi na súplica, no clamor. Quando todos os discípulos estavam esgotados, cansados, Jesus encontrava forças. Sim. Porque ele aqui no mundo, quando veio, ele era plenamente homem. Na mesma estrutura, nas mesmas condições de Adão e Eva antes do pecado. Porque da mesma maneira como Adão caiu, naquelas mesmas condições, o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, o Cordeiro que viria resgatar o homem, teria que dar sua vida. O sacrifício expiatório de Cristo deveria ser nas mesmas condições. Ali, no Getsemane, ele orou, ele clamou. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, a Tua vontade é plena, soberana na minha vida. Eu vim aqui para realizar esse propósito. E eu vou realizar. Me dê força, me dê poder. E assim, Jesus avançou. E Deus foi cuidando dos detalhes. Cada detalhe para que Cristo alcançasse a vitória. Deus, o Pai, Ele foi encaminhando. E hoje Ele faz da mesma maneira. Ele cuida dos mínimos detalhes. Até o lírio que está no campo,
Ele cuida, Ele dá alimento, Ele dá sombra, Ele traz a chuva para ele se manter belo, para ele se manter lindo, para ele se manter com condições de adorar e glorificar o nosso maravilhoso Deus. Hoje eu faço um desafio para você. Escolha confiar. Escolha não só confiar, mas ter a alegria de confiar em Deus todos os dias. Quando você acordar de manhã e não entender, e não compreender, porque sim, nós não sabemos o que vai acontecer durante o nosso dia, o nosso desenrolar. Nós não sabemos. Mas quando você acordar, você fala: Senhor, eu estou aqui hoje, mas hoje eu escolhi confiar em Ti. Hoje eu escolhi que Tu conduzas a minha vida. Hoje eu escolhi ser guiado por Ti. Hoje eu escolhi ser cheio do Espírito Santo. Hoje eu escolhi que a minha mente receba sabedoria e conhecimento do Espírito Santo para eu seguir, sendo Teus braços e Tuas mãos. Quando você faz isso, de manhã cedo, você ali naquele momento, quando você se rende total e plenamente, ali naquele momento, você recebe o batismo do Espírito Santo. Você sai cheio do Espírito Santo para avançar nos desafios, nas jornadas da vida. Porque confiança leva a descansar. Confiança leva a não ter angústia no coração, a não ter ansiedade no coração. Confiança leva a você dizer: Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu confio. Eu não entendo, eu não compreendo, mas eu descanso em Ti. Porque Tu estás no controle da minha vida. Muitas vezes o inimigo ele planta dúvidas na nossa mente, no nosso coração. Mas Deus continua firme. Deus continua guiando. Deus continua no controle, mesmo quando Ele silencia. Mesmo quando Ele não responde. Foi o meu caso. 2 meses clamando, chorando, suplicando, implorando. E minha igreja em Palmas, aqui nessa igreja, no Tocantins e no Brasil, pessoas adventistas de outras denominações clamavam, oravam, rezavam por mim. Aparentemente ele estava silente. Mas Ele continuava presente e Ele continuava no controle de tudo. Isso que nós não podemos perder daqui da nossa mente, do nosso coração. Quando Deus silencia, quando Deus aparentemente não responde, quando Ele aparentemente não age, Ele está presente do nosso lado. Ele está no controle de tudo. Eu vou repetir. Ele está no controle de tudo na sua vida, meu irmão. Ele está no controle deste mundo. Ele está no controle do planeta Terra. Ele está no controle dos governos. Porque quando Ele não estiver mais no controle de tudo, esse mundo vai entrar em convulsão total. E Ele não vai resistir. Confie no caráter de Deus. Ele não falha, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é um Pai bondoso. E quando você confia,
quando você entrega a Ele suas angústias, suas dores, Ele não falha. E você vai sentir a calma e a paz de estar confiando em Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que é que você vai entregar hoje para Deus? O que é que você vai dizer, Senhor? Eu entrego a Ti a minha angústia. Eu entrego a Ti a minha dor. Eu entrego a Ti o meu sofrimento. Eu entrego a Ti a doença que eu tenho. Eu estou desenganado dos médicos, mas eu entrego a Ti. Porque Tu és o meu refúgio. Tu és a minha confiança. Tu és tudo que eu tenho, ó Deus. E eu entrego a Ti hoje. Eu entrego a Ti, Senhor, a minha vida de pecado. Eu entrego a Ti, Senhor, o meu vício, que eu não consigo lutar, que eu não consigo vencer, que eu tenho lutado, que eu tenho caído, mas eu não consigo. Eu entrego a Ti ele hoje. Eu entrego a Ti as drogas, o álcool. Eu entrego a Ti a minha vida de prostituição. Eu entrego a Ti a minha vida de pornografia na internet. Eu entrego a Ti tudo que tem de errado na minha vida. Eu entrego a Ti. Porque só em Ti há descanso. Só em Ti há vitória. Só em Ti há restauração. Só em Ti há libertação. E eu preciso da Tua libertação hoje, ó Senhor. Clame ao Senhor, entregue a Ele hoje. Eu não sei o que você precisa entregar. Eu só sei uma coisa. O momento é agora. É já. É nesse momento. Você está aí me acompanhando. Temos muitas pessoas conectadas conosco agora. Muitos pedidos de oração. Entregue ao Senhor Jesus o seu pedido, a sua súplica, a sua dor. Esse é o momento de você falar. Que você precisa entregar. Deus está chamando você agora. Será que você tem vivido longe do Senhor e precisa entregar a Ele a sua vida? Dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero voltar para Ti, mas eu não tenho condições. Eu quero voltar para Ti, mas eu não tenho forças. Os vícios, o pecado me domina e me arrasta. Mas eu entrego a Ti a minha vida, cheia de pecado, cheia dos vícios. Eu entrego a Ti hoje. E Tu vais fazer o que precisa ser feito com a minha vida. Onde você estiver, eu quero que você fale assim, Senhor, eu quero entregar tudo que me distancia de Ti. Onde você estiver, levante a sua mão e diga, Senhor, eu estou aqui. Se você não puder levantar a mão, diga no seu coração, Senhor, estou Te entregando hoje tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para ser transformado pelo Teu poder. Eu não consigo ver sua mão levantada, mas eu consigo sentir que o Senhor está te conduzindo para você levantar a mão. Onde você estiver em nossa igreja virtual, fique em pé e diga, Senhor,
Eu estou em pé, demonstrando a minha decisão de estar ao teu lado, a minha decisão de andar contigo, mesmo sem entendendo, mesmo sem saber o que vai acontecer, mas eu confio em ti. E eu entrego tudo a ti agora. Fique em pé e diga: Senhor, eu estou aqui em pé. Essa minha decisão é para isso. Para validar, para confirmar, para ratificar que tu és o meu Deus. E eu deposito a minha vida, a minha confiança, a minha tristeza, a minha alegria, a minha ansiedade em ti. Toma de conta de tudo. E traga a paz e a calma ao meu coração. Nesse momento, eu quero orar com você, por você. Eu quero orar por você que tem tido muita dificuldade em confiar em Deus. Eu quero orar por você que não conseguiu desenvolver ainda a confiança em Deus. E muitas vezes vive lamentando, vive reclamando de tudo que acontece. Só vê coisas ruins, só vê dificuldades na sua vida. Olhe para as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Quero convidar você, onde você estiver, para você se ajoelhar. E nós vamos falar com Deus agora. Eterno Deus, soberano Pai, nesta noite, Senhor, a tua igreja, o teu povo, está de joelhos, se rendendo a ti, abrindo o coração, abrindo a mente, para deixar o teu Santo Espírito entrar, inundar, tomar totalmente e fazer morada em cada coração que nos acompanha nessa noite. Não tem sido fácil, Senhor, para muitos irmãos que nos acompanham agora. As lutas, as dificuldades, os desafios. E muitos têm caído, muitos têm desanimado, muitos têm desistido da jornada, da viagem rumo à eternidade. Nesta noite, Senhor, eu apresento cada um deles, cada um daqueles que levantaram a mão, que se colocaram em pé e disseram: Senhor, eu entrego tudo a ti. Toma cada um deles em teus braços, Senhor. Encha-os com teu poder. Conduz a vida de cada um deles. Carrega o fardo de cada um deles, Senhor. Mas que eles possam sentir que tu estás presente na vida de cada um deles. Tu estás ao lado deles. Mesmo quando tu silencias. Mesmo quando tu não respondes. Mas tu estás cuidando. Tu estás provendo. Tu estás abençoando. Toma cada um nos braços. Aceita cada um nesta noite. Aceita a entrega íntima e pessoal de cada um nesta noite. Eu suplico tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que alegria, hein? Ter você conosco. E eu quero dizer para você agora que está conosco nessa noite. A luta continua, a jornada continua, mas a vitória tem um nome,
Jesus Cristo, quando nós entregamos tudo a Ele. E eu quero cantar uma música com vocês. Eu vou chamar a Lédina para vir aqui cantar uma música. Uma música que é de alguém angustiado, mas é alguém também que quer morar com Cristo nas mansões celestiais. Eu quero convidar vocês para cantar uma música que fala assim: Jesus, volta para mim. Volta para mim. É o desejo de uma alma angustiada que quer ver Cristo voltar. Eu quero convidar você para cantar. Onde você estiver, fique em pé e coloque uma alegria no seu coração e diga: Senhor, se eu tenho um sonho, cante. Meu sonho é ver Jesus, tocar o seu rosto, Vai ser lindo demais. beijar suas mãos, reencontrar os que perdi, ser completo, ser feliz. Jesus, volta pra mim. Declare: Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar. Preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, onde é o meu lugar. o seu lugar e o meu lugar é lá no céu, com Jesus, vivendo eternamente. Cante. Meu sonho é estar com Jesus Quando? todos os dias. E o que mais? E me banhar em tua glória eternamente. Estou aqui a esperar. Não demores a voltar. Jesus,
lá no céu, Ledna, É lá no céu, Berê. que é o nosso lugar. Juntinho Não do Pai. importa dor, sofrimento, não importam as circunstâncias, é lá com Jesus, vivendo eternamente com Ele, que é o nosso lugar. Não esqueça disso, meu irmão. Glória a Deus. E finalizando, Ledna, quando é que é o nosso próximo encontro? O Olha, nosso próximo amanhã, encontro, quinta-feira, amanhã, né? Quinta. Amanhã, às 19h30, Isso. nós temos o Estudo nosso bíblico. nosso estudo da Bíblia, o nosso curso bíblico ao vivo. E o interessante é que esse curso bíblico é para adventista ou não, qualquer um, meu irmão. E tem sido maravilhoso. Amanhã nós vamos ter um tema profundo e desafiador. E estaremos aqui com o pastor Luiz Cláudio, que ele está conosco Glória. pela segunda vez. Ele é profundo, vai responder muitas perguntas e vai tirar suas dúvidas. Então, você é nosso convidado especial. Já tem um link aí em nosso canal, Adventistas 706 Sul. Está lá, curso bíblico, Raízes da Verdade. E depois de amanhã, Isso. E sexta-feira estaremos no culto do pôr do sol. Queremos Juntos. todos vocês conosco. e no Juntos. sábado, No sábado, nosso culto normal, às 8h45, né? e no domingo, Às 19h30, contamos com a sua presença, temos irmão. um lindo sermão evangelístico. Se você não puder ir para a igreja adventista mais próxima, venha estar conosco. Isso. E na quarta-feira, Nós aqui de novo. culto do poder, Culto culto do de poder. oração. É. O pastor Paulo Júnior vai estar conosco, seguindo a série Encontros que Mudam Tudo. Tudo. E vai mudar a sua vida. Saiba disso. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau. Até logo.